Janela de transferências do Flamengo está fechada. Flamengo fechou a janela, pelo menos para entradas, pois a barca do Mengão já tem 3 ocupantes certos, pelo menos 3 ocupantes que o Flamengo tá doido para botar para rolo. E bora falar sobre quem são esses ocupantes. Gente, falar mais dessa problemática entre Flamengo e CBF. A guerra está declarada, o estopim está lançado, bora discutir e ver realmente quem está com a razão. Evidentemente, pincelar um pouco mais acerca do confronto de logo mais Flamengo e Vitória, escalação, perspectiva e placar, entre uma e outra situação. Valeu, gente? Tamo junto aí, meu nome é Fábio Saoz, este é o canal Flacegueta. Convido a todos, meus caros amigos, a se juntarem aqui comigo através do like, através da inscrição. Estamos na contagem regressiva para os 10 mil. Por favor, se inscreva. Falta pouco mais de 40, tá? Falta 42 amigos, o mesmo número do sentido da vida segundo lá o livro Guia do Mochileiro das Galáxias. Falta 42 amigos, então se inscreva no canal, ativa o sininho, tem live todo dia, tem vídeo todo dia, é só ficar junto aí comigo. Deixa comentário aqui acerca dos assuntos abordados e tamo junto aí. Quem puder também assinar o clube de membros, por favor, junte-se àquela comunidade maneira dos nossos patrocinadores, tá? Temos alguns patrocinadores, os quais eu mando um grande beijo no coração de todos. Gente, vamos começar com o assunto principal, que é acerca do problema do Flamengo com a CBF, tá certo? E tem que falar sobre isso aí, cara, porque eu tô vendo, eu vou expor minha opinião, gente, eu vou expor minha opinião, como é o mote do meu canal. Eu não tenho rabo preso com ninguém da diretoria do Flamengo, não tenho contato com um dirigente, com isso, com aquilo. Cara, a gente tem uns amigos aí que cobrem, etc e tal, mas ligação direta não tenho. Desse modo, me exime de ter rabo preso, tá certo? Então, pensamento livre. Tendo pensamento livre, eu digo o seguinte, de coração, o BAP tá de sacanagem. O BAP tá se comportando que nem uma criança no quesito reclamar da CBF. Eu digo o seguinte, ó, vou bater o martelo. Porque o BAP tá bolado com a decisão da CBF de antecipar o encerramento do Campeonato Brasileiro do dia 21 para o dia 7 e assim acabar com aquelas semanas livres que tanto Palmeiras quanto Flamengo teriam no período de Copa do Brasil, já que Flamengo e Palmeiras jogaram a Copa do Brasil no lixo, porque o BAP tá bolado, porque arranhou, feriu, mexeu com o ego do senhor Luiz Eduardo Batista. Em essência, a gente sabe que é melhor jogar durante essas datas, até porque é aquilo, cara, grandes times têm que estar em campo, correto? Grandes times têm que estar em campo. Era o mais correto o Flamengo estar com as datas cheias, classificado para as quartas da Copa do Brasil e assim por diante. As quartas, não sei mais nem qual é a fase da Copa do Brasil, das quartas, né? Enfim, era para o Flamengo estar lá. O Flamengo jogou fora a competição e queria ficar ocioso, sob o argumento de que recuperar o elenco. Que recuperar o elenco? Se o Flamengo tem um elenco qualificadíssimo, são pelo menos 2, 3 jogadores para cada posição, jogadores com alta qualidade. E outra, meu camarada, minha camarada, é aquela parada, além da qualidade, quem do Flamengo tá machucado, a não ser o Eric Pulgar? Não tem ninguém lesionado, então esse papo de ter que descansar para recuperar é conversa pra torcida, gente, é conversa pra torcida. Flamengo, olha aqui, para pensar. Aconteceu com o Vitor Pereira, aconteceu com o Dorival, aconteceu com o Paulo Souza, aconteceu com o carequinha lá do Sampaoli, aconteceu com o Tite e provavelmente aconteceria com o Felipe Luiz. O quê? Quanto mais ocioso se fica, pior o time se comporta no jogo da frente. Aconteceu com o Maringá, aconteceu com o jogo contra o Bragantino. O Flamengo para treinar, data FIFA, 10 dias de ociosidade, 5, 6 dias, o Flamengo volta pior. Então é melhor a gente estar em campo, cara. Outra coisa, Felipe Luiz, cara, numa das primeiras coletivas, falou o seguinte: quanto mais jogos, melhor. Gosto de ter jogo, gosto de ter meus jogadores 90 minutos em campo. Então, assim, pro Felipe, quanto mais jogo, melhor. Esse foi o discurso que ele trouxe numa das primeiras entrevistas coletivas no Flamengo. Então, BAP, ó, quando ele se opõe à decisão da CBF, é simplesmente para poder reclamar, porque ele sim, BAP, se sentiu com o ego ferido, penso eu. E a Leila tá apoiando a CBF por motivos óbvios. Palmeiras está aqui, ó, alinhadíssimo com o Palmeiras, e acabou. O Palmeiras está alinhadíssimo com a CBF, desculpa, gente, afinadíssimo com a CBF, comissão de arbitragem e tudo mais, até porque o Palmeiras nesse Brasileirão tem pelo menos 7 pontos na tabela dados pela arbitragem, correto?
É isso, gente, é isso, ó. Quando a CBF estava mantendo o campeonato até o dia 21 de dezembro, estava ocorrendo um conflito claro de datas com o Intercontinental de Clubes, o qual o PSG está esperando a gente se matar para encontrar-nos conosco. Flamengo, para mim, é o franco favorito a ganhar a Copa Libertadores. Estamos disputando agora uma Copa da Argentina. Temos o Estudiantes agora, depois temos o Racing ou Vélez e quem sabe na final o River Plate. Eu até acredito que o River vai para essa final aí, Flamengo e River lá em Monumental, no Peru novamente, lá em Lima. Então, ó, o Flamengo está disputando uma Copa da Argentina. Sendo uma Copa da Argentina, se nós somos o topo da cadeia alimentar no futebol brasileiro, quem dirá frente ao futebol argentino. Então o Flamengo tem totais chances de ser tetracampeão da Libertadores e sim disputar o Intercontinental. E outra, seriam 5 datas que o Flamengo teria que abrir mão do brasileiro para disputar o Intercontinental ou simplesmente abrir mão do Intercontinental para disputar o brasileiro. O Flamengo não tem como ser campeão antecipado do Brasileirão com 5 rodadas de antecedência. Até porque o Palmeiras, como acabei de falar, tem o suporte da CBF, tem o aporte da comissão de arbitragem. Eu penso que o Brasileirão será decidido, no melhor dos casos, na penúltima rodada. O Flamengo, na penúltima rodada, sacramentará o seu N campeonato de número 9. Resumindo, Flamengo teria que, meu irmão, ou jogar pelo título brasileiro ou jogar pelo sonho de voltar a ser campeão do mundo, bimundial dos profissionais. Do contrário, não teria como. Então, o que vocês acham? E outra coisa, se o Brasileirão fosse tocado até o dia 21, fatalmente atrasaria todo o cronograma da pré-temporada do ano que vem. O Flamengo talvez tivesse que cancelar aquela turnê estrangeira, que eu penso que pelo Boto talvez a gente vá para a Europa, nesse caso agora e não mais para os Estados Unidos. Então depois atrapalharia a pré-temporada, depois o Flamengo viria com o argumento de que não teve pré-temporada, que a lesão ocorre porque não teve pré-temporada e aquilo tudo. Então, cara, a melhor decisão é o campeonato na sua data certa, termina no dia 7, o Flamengo é campeão brasileiro. Flamengo, dia 10, está indo enfrentar o campeão da CONCACAF, lá da Liga da CONCACAF, para depois pegar o campeão que sobra entre as federações africanas, asiáticas, a turma da Arábia, da Oceania e tudo mais, para depois pegarmos o PSG. Esse é o calendário rubro-negro, cara. Tem que acreditar que o Flamengo vai ser campeão da Libertadores. Então, Mbappé, pelo amor de Deus, deixa de ser banana, velho. Porra, tu é muito bom gestor, cara, mas pelo amor de Deus, faz isso não, faz isso não. Estão dizendo que favorece o Cruzeiro. Gente, o Cruzeiro é ameaça para quem? A Raposa é ameaça para quem? O Cruzeiro não tem plantel para ser campeão brasileiro. Não tem cacife para ser campeão brasileiro. Esse título tá mais do que claro. Fica para Flamengo ou para Palmeiras. E muito mais para o Flamengo. Eu tô fazendo as contas aqui, ó. Temos hoje, antes do jogo contra o Vitória, 57 pontos em disputa até o final do brasileiro. Ganhando 37 pontos, a gente bate campeão com 99,5% de certeza, segundo o Instituto de Matemática lá de Minas Gerais. Ganha 37 pontos de 57, a gente bate campeão. 37 para 57. Meu irmão, bota aí, ó, 10 vitórias, 10 vitórias, 7 empates e acabou, a restante é derrota. São 18, são 19 jogos que temos pela frente. Imagina, 10 vitórias, empate, 2, 3 derrotas. Flamengo, querendo ou não, pode vencer 11, 12, empatar 30, 31 jogo, ainda sobra mais 5 derrotas, 6 derrotas pela frente. Então o Flamengo tá com a faca e queijo para ser campeão. Vamos ser campeão e ponto final. Então, ó, cravando aqui, minha opinião, Fábio Souza do canal Flá Cegueta, canal que está há 2 anos e 8 meses. A CBF acertou e vambora jogar futebol, sem reclamação. BAP, para, feriu o teu ego, mas eu sei que isso aí é choradeira porque se sentiu desprivilegiado. Olha aqui, um grande abraço aí pra turma da Rádio 93 FM. É isso aí, o Flá Cegueta esteve no FM semana retrasada, semana passada, né, antes do jogo contra o Internacional, jogo da volta lá no Beira-Rio, da Liberta. Tivemos na FM aqui na Rádio 93 falando sobre Flamengo, falando sobre futebol carioca, a cultura do futebol carioca, enfim, foi um bate-papo muito maneiro. Então, pô, muito, muito legal, gente. O Flá Cegueta tá entrando devagarzinho no FM, se Deus quiser vamos longe. Muito obrigado, Rádio 93 FM, valeu e valeu a todos que apoiaram a nossa ida até lá. Voltaremos, e assim que a gente voltar, deixaremos vocês à parte. Valeu, gente. Mudanças no Maracanã. A direção do Maracanã entende-se um consórcio construído entre Flamengo e Fluminense. Vão colocar grama sintética atrás dos gols. Para quê? Para que no aquecimento ninguém prejudique o gramado do jogo. O campo do Maraca, tá certo?
Tudo que vier para ajudar o gramado tá bem-vindo, tá muito bem-vindo. Sobre a janela de transferência e a barca do Flamengo, como eu disse aqui no enunciado do vídeo, daqui a pouco eu falo sobre Flamengo e Vitória, é o seguinte, o Flamengo não tá mais negociando com nenhum jogador, o Flamengo tá quieto na dele, não vai trazer mais ninguém, até porque a janela fecha no dia 2, semana que vem. Faltam pouquíssimos dias e o Flamengo tá com o plantel completo. Palmas para o Flamengo, tá tranquilo, tá dominado, tá favorável, realmente não precisa trazer mais ninguém. O Flamengo ventilou a possibilidade de trazer um novo atacante, um novo zagueiro, um novo goleiro, mas, cara, por hora não há necessidade, até porque Léo Nanete é o nosso novo goleiro contratado para os profissionais. Basta o Felipe colocar o menino do banco e deixar Matheus Cunha, Diogo Alves e companhia para lá. Léo Nanete merece isso como prêmio. Zagueiro, Iago, homem de gelo, zagueiraço, zagueiro com sorte e com personalidade, merece estar no banco e ser uma escolha direta quando faltar Léo Pereira, Léo Ortiz, quando o Danilo realmente não tiver condição. Tem que estar ali. Iago, Victor, João Victor, tem que estar tudo ali. Zagueiro tempo. E atacante, meu irmão, tudo bem. Pedro Lúcio deu mole contra o Barcelona, ficou encaixotado, não soube procurar soluções. Lohan é com todo respeito ao menino, é um zero à esquerda, é um Zé Ruela e assim por diante. O Flamengo tá mal de atacante e reserva, mas temos o Pedro e temos uma profusão de falsos novos, os quais garantem hoje o Flamengo o ataque mais positivo do futebol brasileiro. Então, tá dominado até terminar a temporada. O Flamengo fecha a janela de transferências com toda a razão e eu apoio essa decisão do BAP e do Boto, apoio, viu lá? Quando os caras fazem coisas boas, a gente apoia. Quando faz coisa ruim, a gente critica. E sobre a barca do Flamengo, Michael, Juninho e Matheus Gonçalves. O Flamengo tá louco de pedra para se livrar dessas 3 ínguas. Tá só esperando a boa. Eu assino embaixo de novo a decisão acertadíssima. Eu coloco também o Lohan. Coloco também o Alan. Vambora liberar o Alan, bora liberar... Que mais? Daí, gente, fala mais alguns nomes aí. Tem mais gente pra deixar esse Flamengo aí. O próprio Matheus Gonçalves que já tá assinado com o Cruzeiro. Aí tu vai lá no zagueiro Cleiton, tu vai no Pablo, meu irmão, atocha todo mundo. E ó, não bota no banquinho confortável da barca não, mete no bagageiro, filho. Mete lá no porão da barca, atocha todo mundo e manda embora. Pois esses malandros aí são tudo come e dorme. Essa é a minha opinião. Flamengo e Vitória e Flamengo, os 3 pontos são mais do que obrigação, até porque... que carne assada mais assada do que o Vitória? Não existe, né, gente? Não existe. Flamengo vem com força máxima. A princípio, os times que estarão em campo será composto por Rossi, Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz, Alexandro, Saúl Ñíguez, Jorginho Arrascaeta, Samuel Lino, Gonzalo Plata e Pedro. Esse é o time que deve entrar em campo, qual eu tenho uma pequena ressalva. Eu entraria com o Ayrton Lucas no lugar do Alexandro, pois eu quero 2 laterais agudos que vão na linha de fundo fazer as jogadas. O Ayrton Lucas, além de ter essa capacidade, ele volta com mais velocidade, caso o Vitória tenha uma espetada num contra-ataque, coisa que deve ocorrer, hora ou outra. Então, preferiria o Ayrton Lucas do que o Alexandre, até porque quando o Alexandre sobe, pouco vai ali de fundo quando não vai. Na maioria das vezes ele não vai. Então ele vereda pro meio e acaba entrando no espaço aéreo do Samuel Lino, acabando atrapalhando o futebol do Samuel. Então eu entraria com a Ayrton por causa disso. E lá na frente, talvez eu colocaria o Cebolinha no lugar do Samuel e fatalmente eu colocaria o Luiz Araújo no lugar do Plata. O Luiz Araújo tem muito mais chute, tem muito mais drible, tem mais capacidade de decisão do que o Plata. Veja aí na artilharia. O Araújo, o Luiz, ele é o segundo artilheiro atrás do Arrascaeta. O Plata quase não faz nada em termos de gols. Precisamos de gols, até porque, como foi dito aí na internet, a tática hoje para o Vitória é aquela, 6-10-0. Não é 4-4-2, não é 4-3-3, é 6-10-0. 6 fazendo uma grande linha defensiva, uma segunda linha composta por 4 e ninguém no ataque. Eles vão jogar 100% do jogo na retranca. O Flamengo tem que ter laterais que espetem até a linha de fundo, né? Tem que ter pontas que se movimentam, que driblem e que saibam chutar a gol. Tem que ter o meio-campo composto ali, principalmente com o Arrascaeta e o Saúl mais próximo dele, para poder ajudar o Arrasca a distribuir o jogo e até para poder finalizar de fora da área. Tem que ter chutadores, tem que ter o Pedro na grande área. Referência, a flecha do arco, entendeu? O Pedro, cara dentro da grande área, matador. Então, meu Flamengo para hoje, o meu Flamengo seria Rossi, Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Saúl, Jorginho Arrascaeta, Samuel barra Cebolinha, tanto faz como tanto fez. Às vezes eu queria até o Cebolinha porque chuta melhor. Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Esse é o time para começar. Pendurados no Flamengo, os 2 zagueiros, Léo Pereira e Léo Ortiz e o Alan que está no banco. Se eu sou o Léo Pereira e o Ortiz, levo o terceiro amarelo para ficar de fora contra o Grêmio. Flamengo e Grêmio no Maracanã.
tá na hora dos dois Léos darem uma descansada, e tá na hora do Danilo voltar, e tá na hora do Iago ter mais chances entre nós profissionais ou o João Victor, tá certo? Placar para o jogo de logo mais, Flamengo 2-0, eu já disse isso na minha live de pré-jogo, Flamengo 2-0, e bora pro jogo aí, perspectiva de 60 mil pessoas no Maracanã, talvez com as gratuidades vá para 62, 63, e é isso, gente, é isso, postura tática, Mengão em cima, para ser inteligente, para furar o bloqueio, tem que rodar a bola com velocidade, abrir os pontos, abrir os laterais, como disse, linha de fundo, Pedro, fica na grande área, não sai, espera a bola chegar, desloca os zagueiros, vai para cá, vai para lá, mas não sai da grande área e chuta, galera, chuta que só a bola só entra quando chuta-se a gol, tá certo? Então, é isso, bora para esse Mengão em vitória, bora manter a manutenção da liderança e vida que segue. As demais notícias foram essas. Gostou desse conteúdo? Like no vídeo, inscrição no canal e comentários acerca dos assuntos aqui abordados. Tamo junto, meu nome é Fábio Souza e esse é o canal Fla-Cegueta. Lembre-se de uma paradinha muito rápida, nação. Tudo isso aqui, ó, é pelo Flamengo. Valeu!